mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Então, que era uma mulher que foi pega em adultério, né? E aí, naquela época, né, no Velho Testamento, quem fosse pego em adultério seria mesmo apedrejado. Então, os escribas religiosos daquela época pegou e chegou a Jesus e levou a mulher e perguntou a Jesus o que ele ia fazer, né, com aquela mulher. Mas Jesus, como ele veio não para julgar, ele veio para nos salvar. Então Deus enviou ele para perdoar, pagar os nossos pecados e nos perdoar. Mas agora vocês me perguntam, irmã, mas Jesus aceita o pecado? Não, Jesus não aceita o pecado, porque no final aqui, ó, ele falou: vai-te e não peques mais. Então ele não condenou a mulher e ele perguntou para aquele povo ali, se alguém não tivesse, né, pecado, né, o primeiro que não tivesse pecado, que tirasse a primeira pedra ali. Mas ninguém, porque todos nós temos pecados, todos tinham pecado naquele momento. Então nós não estamos aqui também para julgar. Como Jesus não está nessa terra para julgar, nós também não podemos julgar. Mas também nós não podemos aceitar o pecado, porque o pecado não agrada a Deus. Então Jesus falou com ela que não ia condenar, mas ele deu o conselho para ela, para que ela fosse e não pecasse mais. Então, quer dizer, está bem claro que ele não aceita o pecado, ele ama o pecador. Ele ama aquele que está na droga, ele ama aquele que está na cachaça, nos vícios, que está na prostituição, mas ele não ama o que ele faz. Ele não ama o pecado. Então, nós temos que aprender a ensinar, ajudar as pessoas a sair do pecado, não a julgar, a condenar, porque Jesus, que é Jesus, não julgou e condenou. Então, se a pessoa realmente quiser sair do pecado, ela sai. Então, com a nossa ajuda, nós que somos cristãos, nós temos que cada dia tentar ajudar. E a pessoa tem que decidir, né, sair, que sabe que para ganhar o reino dos céus, nós não podemos estar no pecado. E, né, a palavra fala na parte aqui, que fala: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Então, em João 9, né, versículo 31, fala assim: então nós sabemos que se nós queremos bênção, se nós queremos salvação, se nós queremos estar perto do Senhor, nós temos que sair do pecado. Nós não podemos estar em pecado. Aí nós sabemos que Deus nos ama a todo momento, a todos, o pobre, o rico, ama todos, o católico, o espírita, todos eles amam, mas o pecado ele não ama. Então, que nós venhamos pensar a cada dia e tentar mudar a nossa vida e sem julgar e sem condenar alguém. Amém? Como Jesus fez, nós temos que olhar, nos espelhar em Jesus, fazer o que ele fez, tentar fazer, porque nós não conseguimos ser igual a ele, mas nós temos que tentar fazer o melhor, né, para agradar a ele. E aí, quando nós precisarmos dele, quando nós formos chegar a hora de nós irmos para a glória, nós vamos estar com ele. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Amém, gente. Jesus, ele nos convida, independente de como nós estamos, ele nos convida. Amém? Vamos ouvir o ciclo de oração? Está louvando a Jesus. Oi, cumprimentando os irmãos com a paz do Senhor. Amém.
Esse problema pro teu Deus é nada, pode glorificar. Esse problema pro teu Deus é nada, esse problema pro teu Deus é nada, pode glorificar. Levante a mão e receba a vitória, vai adorando e dizendo glória, Deus vai te abençoar. Esse problema pro teu Deus é nada, esse problema pro teu Deus é nada, pode glorificar. Se você pensa está tudo acabado, porque o médico desenganou, então descansa o seu coração, a última palavra é do Senhor. A depressão está batendo forte, roubando as forças que tens pra lutar. Esse problema pro teu Deus é nada, pode glorificar. Esse problema pro teu Deus é nada, esse problema pro teu Deus é nada, pode glorificar. Esse problema pro teu Deus é nada, esse problema pro teu Deus é nada, pode glorificar. Levante a mão e receba a vitória, vai adorando e dizendo glória, Deus vai te abençoar. Esse problema pro teu Deus é nada, esse problema pro teu Deus é nada, pode glorificar. O coração está batendo fraco e o desespero entrou no teu lar. Se os teus filhos estão em cadeia, eles vão se libertar. Estás chorando sozinho, com tantas dívidas para pagar. Esse problema pro teu Deus é nada, pode glorificar. Esse problema pro teu Deus é nada, este problema pro teu Deus é nada, pode glorificar. Esse problema pro teu Deus é nada, esse problema pro teu Deus é nada, pode glorificar. Levante a mão e receba a vitória, vai adorando e dizendo glória, Deus vai te abençoar. Esse problema pro teu Deus é nada, esse problema pro teu Deus é nada, pode glorificar. Esse problema pro teu Deus é nada, esse problema pro teu Deus é nada, pode glorificar. Glória a Deus, agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Não há nenhum problema impossível para Jesus resolver. Amém? Nós temos um Deus que cuida de tudo, nós temos um Deus que faz tudo. E eu te convido nesse momento a ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor. E quem sabe você está nos ouvindo, precisa de oração nesse momento por alguma coisa específica. Nós queremos te dizer que você pode ter fé, que você pode acreditar que Jesus, nada é impossível para Ele. Assim como as irmãs acabaram de cantar aqui, esse problema para o nosso Deus não é nada. Vamos orar, Senhor Deus, nós oramos nesse momento. Nós pedimos ao Senhor que a Tua boa mão esteja estendida sobre cada vida, Pai, aqui nessa tarde.
Pedimos ao Senhor Jesus que o Teu Espírito Santo vá de encontro a cada pessoa nesse momento, Pai. Eu oro por cada pessoa nesse momento que quem sabe está enferma, Jesus. Eu oro para que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre a vida dela nesse momento, Pai. Eu oro por essa pessoa que quem sabe enfrenta algum problema, Senhor, de sua saúde física, mental. Eu oro para que Teu Espírito Santo vá de encontro a esse coração, Pai. Assim como as irmãs acabaram de cantar aqui, esse problema para o nosso Deus não é nada. E nós acreditamos que o Senhor é aquele que pode fazer causas impossíveis. E nós acreditamos que o Senhor é aquele que pode mover corações, Pai. Então agora no nome do Senhor Jesus Cristo, onde esse som está sendo ecoado, nós oramos para que a boa mão de Jesus esteja estendida sobre este lugar. Nós oramos pela nossa comunidade, Senhor. Nós oramos por cada família aqui dessa comunidade. Nós oramos, ó Pai, para que no nome de Jesus Cristo o Senhor opere milagre aqui nessa região. Nós oramos para que no nome de Jesus Cristo o Senhor venha mudar a história de famílias aqui nesse lugar. Quem sabe famílias, ó Senhor Jesus, em que o inimigo tem colocado vícios, em que o inimigo tem colocado brigas, discussões. Nós oramos agora em nome de Jesus Cristo, que toda a armadilha do diabo caia por terra em nome de Jesus. Nós oramos agora em nome de Jesus Cristo, para que tudo que o inimigo tem contra essa casa, contra essa família, não prospere, mas para que no nome de Jesus eles sejam abençoados, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. E todos nós dizemos amém. Glória a Deus, amém. Vamos estar assentados e vamos cantar um hino nesse momento. Aleluia. Vamos cantar um hino, e esse hino você conhece, e nós te pedimos que você nos ajude em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Você que conhece, nos ajude. Glória a Deus. Pai, me derramar aos seus pés, mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, esconder nos seus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia,
significa louvado seja o Senhor. Amém? E o Senhor, Ele é louvado por tudo que Ele tem feito por nós. E nós agradecemos ao nome de Jesus. Eu quero convidar você nesse momento a nós abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo João escreveu, capítulo 14. Eu quero meditar com você nesse momento a respeito de um texto que eu acredito que todos nós temos conhecimento a respeito dele. Porém é um texto que nós deixamos passar desapercebidos pela profundidade daquilo que Jesus queria dizer naquele momento. João capítulo 14, versículo de número 1. Glória a Deus. João capítulo 14, versículo 1. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. João capítulo 14, versículo 1. A palavra do Senhor diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Amém? Amém. Repetindo o versículo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Em uma versão mais atualizada, esse versículo ele diz: não se apavorem, creiam em Deus e creiam também em mim. Você pode se assentar no nome de Jesus? Glória a Deus. Irmãos, esse texto tem uma profundidade naquilo que Jesus ele quis dizer. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. É uma afirmação que Jesus ele está trazendo para os seus discípulos em um momento onde antecede a morte e crucificação de Jesus. É interessante porque nesse momento que Jesus está dando esse sermão para os seus discípulos, a palavra do Senhor vai dizer mais à frente que Jesus ele vai para Jerusalém. E ali em Jerusalém ele já entra no processo de condenação. É interessante porque nós vemos que Jesus ele está caminhando para ser crucificado. Jesus ele está caminhando para apanhar. Jesus ele está caminhando para ter uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Jesus ele está caminhando para carregar uma cruz pesada. E é interessante que a palavra que ele deixa para os seus discípulos é: não tenham medo, não fiquem apavorados, creiam em Deus e creiam também em mim. Não se turbe o vosso coração. Tem a ideia de não se preocupar, não ficar afadigado, não ficar com tensão a respeito de tudo aquilo que vai acontecer. Mas é interessante porque nós não conseguimos entender essa palavra na profundidade como Jesus ele quis explicar aqui. Porque imagina você em um dia e que você pela manhã acorda com algumas notícias de coisas ruins que vão acontecer durante todo o seu dia. Só que a pessoa chega para você e fala assim: não se preocupe fulano, porque tudo vai dar certo. Não se preocupe fulano, porque vai acontecer tudo isso, mas você pode ficar tranquilo. É interessante que nenhum de nós aqui ficaríamos tranquilos sabendo que coisas ruins iriam acontecer. Mas Jesus ele está dizendo: não se apavorem. Jesus está dizendo: não fiquem com medo, creiam em Deus e creiam também em mim. Eu acredito que você crê em Deus. Deus ele é o Criador de todas as coisas. Desde quando nós somos crianças, nós somos ensinados a crer e a acreditar em Deus. E Jesus está dizendo: não fiquem preocupados, creem em Deus e creem também em mim. É interessante porque Jesus, há 2000 anos atrás, ele aparece na história como um homem aqui na terra. Ele praticamente assume a natureza humana. E como Deus aqui na terra, ele vai padecer por tudo aquilo que ele passou. E ele, diante desse sofrimento que estava vindo para acontecer, ele disse para os seus discípulos: não fiquem preocupados. É interessante porque essa palavra nos ensina a nós crermos em Jesus. E eu quero te dar alguns motivos pelos quais você pode crer em Jesus. Quem sabe você já pode dizer para mim: não, Mateus, mas eu já creio em Jesus. Mas diante da palavra do Senhor, eu quero dar para você 3 motivos pelos quais nós podemos crer em Jesus. Primeiro, nós podemos crer em Jesus porque Jesus sabe o que é o sofrimento.
Nós podemos crer em Jesus, porque Jesus sabe o que é sofrer. Todos aqui, eu acredito que já sofreram alguma coisa, ou sofrem, ou têm algum tipo de sofrimento. E se eu chegar para você e te contar alguma coisa ruim que aconteceu comigo, algum sofrimento pelo qual eu passo, você talvez vai me falar uma história triste sua também. Todos nós temos um processo ruim na nossa vida. Mas é interessante que todos nós, parece que temos esse pensamento de que o nosso problema é o pior, mais pior do que da outra pessoa. Alguém chega pra gente e fala, aconteceu isso e isso comigo, e de repente eu chego perto dessa pessoa e falo, pois é, fulano, aconteceu isso comigo também. É interessante porque essa história me faz lembrar de uma vila. Não é uma história verídica, mas nós podemos tirar algumas lições dela. Um homem chegou para um sábio da vila e disse que ele estava cansado, porque a vida dele era só chorar, a vida dele era só sofrer, era só sofrimento que ele vinha passando por ele. E ele disse com aquele sábio, se eu pudesse trocar o meu sofrimento com outra pessoa. É interessante porque a gente olha e parece que a gente sofre mais do que todo mundo. Esse sábio, praticamente ele chama todos da vila, e ele vai mandar amarrar um barbante por toda aquela praça central da vila e pede para todos escreverem o seu problema num papel e colocar ali pendurado. E esse homem que disse que se ele pudesse trocar o seu problema com alguém, ele trocaria. O sábio vira para ele e fala, todos os problemas estão aqui, você pode trocar com o seu, se você quiser. E de repente esse homem sai e vê todos os problemas que estavam escritos naquele papel, e ele decide ficar com o seu próprio problema. Todos nós sabemos o que é o sofrimento, todos nós sabemos o que é sofrer, mas é interessante porque sofrimento maior do que Jesus Cristo passou, nós ainda não passamos nem a metade. Jesus sabe o que é sofrer porque Ele sofreu por mim e por você, sendo autorizado por morte de crucificação, por Pilatos e por toda aquela multidão ali em Jerusalém. A Bíblia fala que aquelas pessoas, aqueles soldados pegam Jesus, tiram a roupa de Jesus e açoitam Jesus ali naquela praça, dá a ele bastante chicotadas em seu corpo. É interessante porque Jesus passa por um processo de condenação romana em que ele é chicoteado. E naquele processo os soldados romanos usavam na ponta dos seus chicotes ali pedaço de chumbo, pedaço de ossos, de forma que quando a pessoa que sofria a chicotada, o chicote agarrava em seu corpo, quando o soldado puxava, aquele ferimento ia se abrindo mais. Jesus, ele sabe o que é sofrer, porque quando Jesus, depois que ele é açoitado naquela praça, os soldados fazem uma cruz de espinho para ele. Jesus, ele sabe o que é sofrer, porque antes disso tudo acontecer, Jesus, ele foi para um lugar chamado Getsemane, e ali no Getsemane a Bíblia fala que Jesus suou sangue. Imagine, eu vejo muitas pessoas que têm alguns problemas de ansiedade, e esses problemas de ansiedade, muitas das vezes, eles são demonstrados em feridas pelo corpo. O corpo revela aquilo que o coração está sentindo, a aflição que o coração está sentindo. Agora imagine um homem passar por uma agonia tamanha em que o seu suor é sangue. Jesus sabe o que é sofrimento. Depois de ser açoitado ali naquela praça, depois de ter uma coroa de espinhos posta em sua cabeça, a palavra do Senhor diz que aqueles soldados obrigam a Jesus a carregar a cruz até o lugar chamado Gólgota. Aquela cruz era pesada, Jesus já estava com as suas forças desgastadas. Naquele caminho até o Gólgota, Jesus cai e um homem chamado Simão Cirineu é tirado do meio da multidão para ajudar Jesus a carregar aquela cruz, porque ele não estava aguentando. Não obstante a isso, quando Jesus ele chega em cima ali daquele lugar, ele é pregado sobre aquele madeiro. Imagine um homem, é interessante, com fraturas expostas às suas costas. Tem uma imagem de Jesus que eu acho interessante, é praticamente uma imagem que demonstra isso, que os açoites que Jesus sofreu, deu para suas costelas ficarem invisíveis. Imagine esse homem agora que tinha apanhado em praça pública,
uma coroa de espinhos em sua cabeça, ele ser pregado sobre esse madeiro. Nós podemos confiar em Jesus, porque Jesus sabe o que é sofrer. Quem sabe você tem dito consigo mesmo que ninguém entende o que você está passando, e muitas das vezes isso é realidade. Nós contamos os nossos problemas para as pessoas, e é aí que nós erramos, e muitos julgam e falam: não, fulano não está passando por nada. Você está contando para a pessoa errada. A palavra do Senhor diz que nós podemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar ao nosso Pai em secreto tudo aquilo que nós estamos passando. Escute, Jesus entende o seu sofrimento. Jesus sabe o que é o sofrimento. E Jesus está dizendo aqui: não se apavore no meio do sofrimento, creia em Deus e creiam também em mim. Meu irmão e minha irmã, Jesus sabe o que é sofrer. Jesus sabe o que é carregar dores em seu corpo. Isaías capítulo 53, a Bíblia fala que Jesus foi moído por causa de nossos pecados. A culpa que era para mim e para você receber, Jesus recebeu em seu corpo. É interessante porque o sofrimento, ele demonstra para mim e para você que nós estamos vivendo aqui na terra, e enquanto nós estivermos aqui nós vamos sofrer. Mas escute, não precisa você sofrer sozinho. Você tem a Jesus, que você pode contar com Ele. Você pode contar com Jesus Cristo nos momentos de choro, nos momentos de sofrimento. Você pode contar com Jesus. Você pode dizer amém. Amém. Jesus é aquele com o qual nós podemos contar com Ele. A palavra do Senhor diz, e é interessante porque é um segundo motivo pelo qual nós podemos crer em Jesus, porque Jesus sabe o que é ser rejeitado. Primeiro, nós podemos crer em Jesus porque Jesus sabe o que é o sofrimento. Segundo, nós podemos crer em Jesus porque Jesus sabe o que é ser rejeitado. E eu acredito que alguém dentre nós aqui já sofreu algum tipo de rejeição. Quem sabe você foi rejeitado por alguém da sua família, porque quem sabe você pôs a sua confiança naquela pessoa, era de casa, não me vai fazer mal, e essa pessoa te abandonou, essa pessoa te rejeitou. É interessante porque quem sabe alguns de vocês foram rejeitados por amigos em que vocês tanto confiaram. Quem sabe alguns de vocês foram rejeitados pela sociedade. Jesus é um homem que ele entende o que é ser rejeitado. Imagine Jesus chegando aqui no Hebreus hoje, e imagine Jesus falando com os discípulos dele aqui no Hebreus, dizendo: tragam todos os enfermos aqui para a praça, porque eu vou curar todos. Imagine Jesus curar um homem de 38 anos, estava enfermo. Jesus chega para aquele homem e o cura. Isso traz alegria ao nosso coração. Eu não vou ficar descontente com esse Jesus. É interessante porque todos os lugares que Jesus passava, milagres aconteciam. Imagine Jesus entrando em Jerusalém. Mateus capítulo 21 vai falar sobre isso. E entrando em Jerusalém, as pessoas conhecendo a sua fama, elas diziam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus está entrando em Jerusalém e as pessoas estão com folhas em suas mãos, bendizendo Jesus, dizendo que Jesus ele é adorado. Mas é interessante porque essa multidão que agora está dizendo Hosana ao filho de Davi, dizendo: Jesus, parabéns, o Senhor é o cara, a gente ouviu falar de você. Essa mesma multidão, muitos deles vão estar quando Pilatos pergunta: a quem vocês querem que eu solte? Jesus, chamado rei, ou Barrabás? E a multidão vai dizer: solte Barrabás. E é interessante que Pilatos pergunta: e o que eu vou fazer de Jesus? E a multidão inteira vai gritar: crucifica-o. Jesus entende o que é ser rejeitado. Jesus sabe o que é a dor dessa rejeição. É interessante porque Jesus, ele diz aos seus discípulos que o pastor seria ferido e as suas ovelhas iriam fugir. Pedro diz para Jesus: não, Senhor, eu vou estar com o Senhor todo momento, não importa o que o Senhor passar. E a palavra do Senhor diz
que quando Jesus é pego pelos soldados romanos, Pedro acompanhava tudo de longe, e de repente chega algumas servas ali daqueles senhores e fala: você era um dos discípulos de Jesus. E Pedro diz: eu não sou. E Pedro nega por 3 vezes, e na terceira vez, Pedro ele amaldiçoa, dizendo: eu juro que eu não conheço esse homem. Jesus sabe o que é ser rejeitado. Jesus entende o que é a dor da rejeição. Jesus entende o que é ser abandonado no momento em que se mais precisa. E é interessante, porque Jesus sofre isso em sua carne, Jesus sofre isso em seu corpo. Primeiro, nós podemos confiar em Jesus, porque Jesus sabe o que é sofrimento. Segundo, nós podemos confiar em Jesus, porque Jesus sabe o que é ser rejeitado. Quem sabe você foi rejeitado pelo seu pai, quem sabe você foi rejeitado pela sua mãe, pelos seus amigos, pela sua família. Jesus sabe o que você está passando, qual é o sentimento que está no seu coração, e você não está sozinho. Você pode crer em Jesus, você pode confiar em Jesus, você pode ter a certeza que nesse mundo onde você vai sofrer ainda mais rejeições e mais sofrimentos, Ele estará com você, Ele estará te guardando, Ele estará te protegendo. Mas é interessante que nós podemos confiar em Jesus, porque em terceiro lugar, e eu poderia colocar isso em primeiro lugar, Jesus venceu aquilo que todos os seres humanos mais temem. Jesus venceu a morte. Eu sempre falo com os irmãos na igreja que viver é bom demais, e eu amo viver. E a gente tem que espalhar isso para as pessoas. Se eu estou vivo aqui, se você está viva aqui e agora, respirando com saúde, é porque tem um propósito na sua vida. É porque você tem muita coisa para fazer aqui na terra ainda. Por isso eu brinco com os irmãos dizendo que viver é bom demais. E é uma brincadeira que é uma realidade. Mas é interessante que quando alguém cai no leito de um hospital, e quem sabe aos olhos da medicina a doença dessa pessoa é irreversível, toda a família já prepara o seu coração. Se essa pessoa é bem amada pelos seus familiares, toda a família já fica apreensiva, esperando o pior acontecer. Todos aqui já perdeu alguém, e perder alguém dói demais da conta. Mas é interessante porque nós podemos confiar em Jesus, porque Ele venceu a morte. A Bíblia diz que Jesus, Ele foi humilhado no meio de toda aquela multidão. Jesus foi chicoteado, Jesus foi pregado em um madeiro. E a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele morreu ali no Gólgota, pendurado naquela cruz. Mas é o interessante que antes disso tudo acontecer, Jesus já preparava os seus discípulos dizendo: vai acontecer que o Filho do Homem vai subir em Jerusalém. E em Jerusalém vai acontecer tudo o que os profetas do Antigo Testamento disseram a respeito de Jesus. Ele será entregue nas mãos de homens ímpios, de homens maldosos, e Ele vai sofrer tudo, e Ele vai padecer. Mas não se preocupe, ao terceiro dia Ele vai ressuscitar. Jesus estava falando isso de si mesmo. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: eu vou vencer a morte. E a palavra do Senhor diz que amanhecendo o terceiro dia, algumas mulheres foram ao túmulo de Jesus para, num processo de embalsar o corpo de Jesus, aquelas mulheres foram lá e viram uma visão de alguns homens que estavam dizendo: por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos? E é interessante que esse homem disse para aquelas mulheres: voltem e avise aos discípulos de Jesus que Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Escute, quem sabe você tem medo de morrer, quem sabe você tem medo de os seus planos serem frustrados por causa da morte. Jesus, Ele diz em João capítulo 11: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Escute, Jesus venceu a morte. Não precisa você ter medo. Não precisa você ter medo do mal. Não precisa você ter medo da enfermidade. Não precisa você ter medo de nada. Jesus está com você. Nós podemos confiar em Jesus. E a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 15,
Versículo 20 e 21, que Jesus é a primícia daqueles que morreram, ou seja, Jesus ressuscitou, e como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar naquele grande dia. A pergunta que eu faço a você é: você vai ressuscitar para a vida eterna ou para a condenação eterna? Jesus, Ele quer salvar a sua alma. Jesus, Ele quer salvar a sua vida. Você pode crer em Jesus Cristo, porque Jesus, Ele venceu o sofrimento. Você pode crer em Jesus, porque Jesus, Ele venceu a dor da rejeição, e Jesus venceu a morte. Você pode acreditar em Jesus. Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode transformar esse choro em alegria. Jesus pode transformar essa noite de trevas, de perturbação, em ânimo para o seu coração, em alegria. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. E quem sabe há tempos você está sofrendo, e quem sabe você fala assim: mas pregador, quando que vai amanhecer no meu caso? É hoje, é agora. É quando você abrir o seu coração para Jesus. É quando você dizer: Jesus, eu não quero mais que o sofrimento seja quem dite as regras da minha vida e da minha história. A sua história vai mudar. É quando você dizer para Jesus: Jesus, eu não quero que a rejeição seja o motivo pelo qual eu vou perdendo os meus dias que são preciosos aqui na terra. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento e com a sua mão no coração você orasse dizendo: Jesus, entre no meu coração hoje. Jesus, entre no meu coração agora. Eu gostaria que você orasse dizendo: Jesus, em todo lugar de sofrimento na minha vida, tudo aquilo que eu passei, todo o sofrimento pelo qual eu passei, todo o abuso que eu sofri, toda a maldade de homens impiedosos que eu sofri na minha vida, ore dizendo: Jesus, eu quero que o Senhor tire agora esse sofrimento do meu coração. Eu gostaria que agora você orasse dizendo: Jesus, toda a dor da rejeição dentro do meu coração, eu sei que o Senhor também foi rejeitado, e o Senhor venceu isso. Eu quero que o Senhor tire isso do meu coração agora. Enquanto você está orando, Jesus, Ele está mudando a tua vida, Ele está mudando a tua história. Enquanto você está com a sua mão no coração aí agora orando, Jesus está mudando o caos que quem sabe você vive dentro de você. Jesus está transformando noites de trevas em tempos de bonança, de alegria na sua vida. Enquanto você está orando agora, abrindo o seu coração para Jesus, Jesus está colocando em ordem todo o sentimento que foi frustrado, quem sabe na sua infância, adolescência, juventude. Jesus está mudando agora. Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de ouvir a sua palavra, onde o Senhor diz para nós não ficarmos apavorados, mas crer no Senhor Deus e crer também em Ti, Jesus. Diante da sua palavra, que nessa tarde nós fazemos essa oração, Pai. Quantas pessoas aqui que estão nos ouvindo, que quem sabe está sofrendo e ninguém entende pelo que ele está passando, ninguém entende pelo que ela está passando, mas Jesus, o Senhor, entende. É por isso, Jesus, que eu oro para que o Senhor vá de encontro a esse coração agora. É por isso que eu oro, Jesus, para que o Senhor venha transformar toda lágrima, todo sofrimento em alegria na vida dessa pessoa, na vida desse homem, na vida dessa mulher, desse jovem. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos aqui nesse momento, Jesus, por pessoas que sofreram rejeições durante a sua vida, e quem sabe a vida delas pararam nesse momento da história delas. Eu oro para que o Senhor levante ele agora. Eu oro para que o Senhor levante ela agora. Eu oro para que o Senhor levante esse homem e essa mulher e mostre que a vida ainda não acabou. Pessoas que, quem sabe, Jesus, estão desistindo ou para desistir de sua vida, eu oro para que o Senhor entre no coração dele e no coração dela e faça a mudança em o nome de Jesus. Nós profetizamos vida sobre essa pessoa, nós profetizamos vida sobre essa família,
Nós profetizamos em nome de Jesus que a partir dessa palavra, o que vai reger a sua vida, o que vai movimentar a sua vida não é o sofrimento, não é a dor, mas é Jesus. Quem vai ditar as regras da sua vida não é o mal, mas é Jesus. Em o nome de Jesus, receba a paz do Espírito Santo sobre a sua vida. Receba a paz do Espírito Santo sobre o seu coração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi um prazer estar aqui hoje à tarde compartilhando a palavra do Senhor ao seu coração. Nós queremos deixar um convite para você. Todos os domingos às 19 horas nós temos o culto aqui na igreja, Assembleia de Deus na praça, e nós estamos aqui para te convidar para você ir participar de um culto conosco. Deus tem uma palavra para a sua vida, para o seu coração. Durante a semana, na terça e na quinta-feira, nós temos escola bíblica e nós vamos ali para estudar a palavra do Senhor às 17 horas e também deixamos um convite para a sua vida. Muito obrigado, você que nos escutou. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Não se turbe o seu coração. Crede no Pai, crede também em Jesus. Porque em Jesus nós sabemos que nós temos alegria constante, mesmo em meio ao caos. Amém? Você pode ficar de pé, estenda suas mãos. Onde você estiver, estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e nós dizemos amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus?